Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje eu estou aqui com um grande amigo, uma pessoa que faz tempo que a gente não se conversa com calma, né? Kenji Oshima, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Foucault, e você? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Hoje estamos só nós dois, Rafael Gracielite não pôde estar com a gente, infelizmente, mas tudo bem, a gente deixa o Rafa descansando um pouquinho e nós batemos nosso papo aqui, certo? Bom, então hoje a gente está aqui para falar de um tema super bacana, uma parte do podcast assim, que me agrada muito, que é sempre trazer pessoas que passaram, que usaram aí na minha jornada, nesse caso acadêmica, e eu sei o quanto de esforço teve em todo o trabalho, todo o processo acadêmico, e o Kendi é uma dessas pessoas, né? Kendi é uma pessoa que eu conheci lá na Unicid durante o meu mestrado, ele estava na época de TCC, IC, TCC, fui banca do TCC dele e recentemente ele terminou o doutorado dele, foi uma jornada muito bacana. Então, Kendi, por favor, para quem não te conhece, se apresente. Então, meu nome é Kendi, acho que como o Foucault falou, eu sou fisioterapeuta também e sou formado pela Unicid. Eu iniciei a graduação em 2013, eu terminei em final de 2016, 17, e de lá para cá eu ingressei no mestrado, no doutorado e estamos aí. Foi uma longa jornada, assim, bem grande. Muito bom. E mais ou menos nessa época mesmo, né? Faz tempo que acho que a gente não se vê desde esses tempos. Mas realmente acho que foi uma jornada muito bacana, muito interessante. E aí vou pedir para o Kendi contar um pouquinho de como que foi toda essa trajetória. Ele tem algumas coisas muito preciosas aí no seu currículo, que é em relação aos trabalhos científicos que ele fez, né, com a professora Lucila Costa, e tudo que ele foi descobrindo e desvendando. Então, Kendi, vamos começar do começo literalmente, e fala um pouquinho da tua história aí em relação a como que você chegou nesse doutorado direto aí, foi super bacana. Bom, então começa lá em 2013. Eu entrei muito incerto na graduação, assim, sem saber se era aquilo mesmo que eu queria, mas em tudo que eu entro, eu sou o tipo de pessoa que quero fazer o máximo de coisa ao mesmo tempo e, tipo, consumir e absorver o máximo possível. E aí, durante a graduação, minha turma tinha uma aula de prática baseada em evidência, né, de evidência científica. Eu fiquei super interessado naquela aula, eu achei bem bacana, nunca tinha ouvido falar naquilo. E no meio das aulas, de uma das aulas, eu surgiu o papo de iniciação científica. E porventura, quem dava essa aula era a Lucila pra gente. E aí eu fui atrás da Lucila, mandei uma mensagem para ela despretensiosa no Facebook, sem esperança que ela me respondesse, mas me respondeu. E aí a gente marcou uma reunião para a gente conversar sobre, para ela me explicar o que era iniciação científica, como que fazia para participar, quais eram os processos e as etapas, né? E aí, nessa conversa, ela me convidou, tem uma vaga de aluno de iniciação científica, você não estaria interessado e tal, a gente escreve um projeto, só que tem que ser, tipo, coisa de 3 dias, e porque a oportunidade de bolsa está fechando daqui a 3 dias. E aí a gente virou umas noites aí escrevendo os projetos e acabou que deu certo de escrever o projeto. Eu enviei o projeto dentro do prazo e, por minha sorte, eu ganhei uma bolsa, minha primeira bolsa de iniciação científica, que eu acho que foi aí que eu tive meu primeiro contato com a ciência, né? Eu acho que é o principal objetivo da iniciação científica é colocar o aluno da graduação naquele primeiro contato, né? Não há o objetivo do aluno sair dali sendo pesquisador ou algo, coisas muito grandiosas, mas é um primeiro contato que quebra um gelo assim e para muita gente, como aconteceu para mim, você descobre um amor ali. E aí a iniciação científica aconteceu concomitantemente à graduação, né? Então eu estudava à noite e eu fazia iniciação científica à tarde e de manhã, como eu disse, eu gostava de me envolver em muitas coisas, eu fui monitor. Então,
Eu fui monitor do laboratório de anatomia por 3 anos, praticamente durante toda a minha graduação. Eu fui monitor do laboratório de anatomia, também fui monitor do laboratório de recursos eletrofísicos da graduação, e estava sempre envolvido em muitas coisas. Então, eu chegava na Unicid 7 horas da manhã para começar as turmas de monitoria e ir embora 10 horas da noite. E aí muita gente até brinca que eu virei patrimônio do Unicid, né? Por 8, acho que 8, quase 10 anos eu virei um patrimônio do Unicid com a tag e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, eu terminei a graduação e, não, nesse meio tempo eu me envolvi com outra iniciação científica e ganhei a bolsa da FAPESP, fiquei super animado porque eu era o único aluno que tinha a bolsa da FAPESP na época. Depois outros alunos ganharam, claro, mas eu fui o primeiro, assim. E aí foi outro onde eu descobri meu segundo encanto, minha segunda casinha, que era a FAPESP, né? E aí acabou minha graduação, acabou as iniciação científica, acabou as bolsas e eu queria continuar fazendo alguma coisa, né? Então, eu tinha duas opções, né? A maioria dos meus amigos foi para Santa Casa, né, fazer uma pós-graduação lá em músculo esquelético. Eu também queria ir, mas eu não tinha dinheiro para ir. E um ou outro foi para o mestrado, né? Aí a Luciula me falou: "Ah, por que você não vai para o mestrado, né? Tenta aí. A gente escreve um projeto, a gente dá um jeito se você entrar." E aí, no final da graduação, eu prestei a prova do mestrado e passei. Eu ganhei uma bolsa, né? Uma bolsa na época era taxa só, né? E durante um ano eu comecei a desenvolver meu projeto de mestrado para tentar executar ele no segundo ano, né? O mestrado é um tempo mais curto, então a gente tentou fazer essa estratégia. E aí eu mandei meu projeto de mestrado recém-feito para a FAPESP, né? Eu falava, vamos tentar uma bolsa da FAPESP, porque a bolsa, o valor é maior, tem alguns benefícios, tem reserva técnica, né? E aí o revisor da FAPESP, ele falou assim, olha, eu não vou te dar a bolsa porque seu projeto é ambicioso demais, esse projeto não é para um mestrado, esse projeto é para um doutorado. E sugeriu, por que você não pede um doutorado direto, né? E a Lucila, por que não? E aí a gente mudou a temática do projeto, acrescentou mais uns 3 projetos dentro desse projeto principal, né, que a gente chama de projeto guarda-chuva, e a gente pediu uma bolsa de doutorado direto. E de prontidão, eu acho que foi até o mesmo revisor, e eu ganhei a bolsa de doutorado direto no meio de 2018 e comecei meu doutorado, né? Eu nem terminei o mestrado de direito e comecei um doutorado. E passei todo esse período aí pelo doutorado, né? A gente teve alguns percalços, não com relação à coleta de dados ou coisa do tipo, mas com relação à pandemia, né? Que atrapalhou bastante, principalmente as colaborações internacionais e questões pessoais minha também. A gente passou por alguns perrengues, mas no final deu tudo certo. E nesse ano, agora em março, começo de abril, eu defendi meu doutorado. E agora eu tô aqui, doutor. Muito bom, Dr. Kendi. Eu acho muito bacana, assim, por mais que não seja a pauta principal da nossa conversa, né? Ver a história do Kendi, para mim, ela é muito inspiradora em diversos aspectos. Eu acho que muita gente está na graduação e às vezes também não entende algumas etapas que acontecem. Eu duvido que o Kendi sabia de metade da importância de tudo que ele foi construindo durante a jornada, né? Mas com certeza isso tornou ele uma pessoa muito diferenciada. Eu, na minha época que a gente estava junto, né, que eu estava no mestrado e o Kendi estava na iniciação científica 2, então a gente já percebe como que a pessoa é diferenciada, como que o Kendi foi comprometido, e eu acho que toda a nossa conversa aqui tem relação com como que constrói uma pesquisa, né, são praticamente 8 anos dentro de um projeto, dentro de uma temática, então isso acaba facilitando e é o que encanta o olhar de muitos orientadores, né, e com toda a razão, no sentido de ter alguém que se dedica exclusivamente para o projeto e com qualidade, né, com grande responsabilidade, isso é muito bacana e diferente até um pouquinho depois, quando eu estava no mestrado, já começou a ter um pouco mais de bolsa, assim como o Kendi falou, então foi um início, né, foi um start de diversas situações muito positivas para a Unicid, porque também foi uma construção que Léo, a Lu, o Alexandre, todos os professores lá fizeram dentro da instituição, né? Kendi, me fala brevemente aí qual que foi o tema principal dessa tua via aí de estudos com dor lombar. Acho que é só levantar alguns tópicos específicos
para a gente depois começar o assunto propriamente dito, que é o Start Back. Então, por favor. Então, desde da graduação até o final do meu doutorado, o tema principal, assim, o guarda-chuvão mesmo, é dor lombar. Dor lombar, desde os meus primeiros projetos de iniciação científica, né, que foi a prevalência de dor irradiada por membros inferiores em pacientes com dor lombar no departamento de emergência. Meu segundo projeto foi o prognóstico de pacientes com dor irradiada por membros inferiores. E aí chegou os projetos de mestrado e doutorado, né? Meu TCC também era um projeto que aí começou a introdução do START, né? Foi no TCC que eu tive a introdução do START assim mais forte na minha vida. E no doutorado ele efetivamente entrou, assim, ele entrou sem pedir licença e já se apossou aí. E aí eu tô atualmente 3 dos meus 5 projetos são envolvendo o START e tudo mais. Muito bom. Então, eu acho que é interessante, né? O estudo de dor lombar e você achar algum estudo, algum braço que não caia dentro da mesmice, né? Eu acho que é uma coisa que é difícil e complexo pela quantidade de pessoas que estudam, pela quantidade de estudos que a gente tem, mas para quem estuda a área, achar um gap acaba sempre sendo mais do que possível, né? Então, eu acho que entra um pouco nisso algumas perguntas que de início parecem um pouco óbvio, mas aí tem até a ver com qual momento que o Kendi estava, né? Então, iniciação científica, TCC, e pegando um pouco desse braço do Start Back, como eu fui banco, eu também lembro de alguns detalhes, a gente vai conversar, mas começando do começo, Kendi, explica para quem não conhece o Start Back, né? O que, que é a ferramenta avalia, e depois até o que, que se faz, como que se interpreta principalmente onde o fisioterapeuta entra nessa história, né? Então, falar um pouquinho do Start Back para a gente começar de um começo igual para todo mundo e depois a gente entra em detalhes nos seus estudos, por favor. Bom, então vamos lá. O START ele é uma ferramenta que foi feita para avaliar fatores prognósticos de pacientes com dor lombar, né? O que seria fatores prognósticos, né? Fatores prognósticos são qualquer característica do paciente que pode influenciar o prognóstico do paciente, né? E aí a gente pode dividir os fatores prognósticos como modificáveis e não modificáveis, né? O que seria um fator prognóstico modificável? Um fator prognóstico modificável, a gente pode falar que o peso é um fator prognóstico modificável, nível de atividade física, Uhum. alimentação, são todas coisas que podem mudar o prognóstico do paciente e influenciam o prognóstico do paciente com dor lombar, né? E fatores prognósticos não modificáveis por exemplo, a altura do paciente, a idade, são coisas que a gente não pode fazer nada, aquilo talvez influencie a dor lombar do paciente, o prognóstico dela, né? Mas não há nada que a gente possa fazer a respeito. Bom, então o START ele se baseia em fatores prognósticos modificáveis, né? Fatores físicos e psicológicos. E ele é uma ferramenta que é utilizada bastante na prática clínica, por muitos profissionais, na verdade, e ele visa direcionar um tratamento para o paciente, classificando o paciente em 3 grupos. Assim que o paciente chega no departamento de emergência ou no seu consultório, você aplica a ferramenta e ela classifica o paciente como um baixo risco de ter um mau prognóstico, um médio risco de ter um mau prognóstico e um alto risco de ter um mau prognóstico. E aí, pensando nisso, a ferramenta ela direciona para tipos de tratamento, né? Ou seja, os pacientes classificados como baixo risco de ter um mau prognóstico, a ferramenta recomenda que esse tipo de paciente não é um paciente muito grave, geralmente a dor lombar dele é algo corriqueiro, que aconteceu, não tem muitos fatores prognósticos graves que influenciam essa dor. Então, a ferramenta recomenda que esse paciente receba orientações, educação em saúde, educação em dor, e como se manter ativo, entre outras coisas. Já o paciente classificado com médio risco é aquele paciente que tem um pouco de déficit nos fatores prognósticos modificáveis que envolvem funções físicas, né? Então, esse é o paciente que vai se beneficiar bastante em orientações de exercícios, que vai se beneficiar em exercícios mais específicos, mesmo precisos pelo fisioterapeuta, vai se beneficiar bastante de terapia manual, entre essas coisas que tem abordagens mais físicas. E o paciente classificado como alto risco é aquele paciente um pouco mais complexo, que ele é um pouco mais fragilizado. Então, o terapeuta tem que estar treinado
para abordar não só questões físicas, como os pacientes do médio risco, mas também abordar questões específicas do paciente, como cinesiofobia, medo de movimento, quebra de crenças, que muitas vezes os pacientes com dor lombar têm, entre outros. Basicamente, a ferramenta é isso. Então, ela tria e direciona o tratamento dos pacientes baseado no prognóstico dele, no risco prognóstico, né? Perfeito. E é bem bacana, acho que vale algumas reflexões, né? A gente sabe que o modelo de subgrupagem hoje como um todo tem vários déficits em relação ao raciocínio, ao pensamento, mas algumas características são muito comuns, né? O Startback foi uma ferramenta que se popularizou, você vê frequentemente em diversos serviços, e quando se fala de lombar, na minha opinião, uma das ferramentas mais faladas, junto do Roland Moore e do Orchestra, né? Que são as de capacidade. E eu acredito bastante que está relacionado muito à questão de praticidade de aplicação dele. Ele é fácil, ele é simples, são poucas perguntas, você consegue explorar ela de uma forma interessante. Então, independente de algumas coisas, isso facilita para um questionário ser bem implementado. Então, eu acho que é muito bacana quando a gente vai pensar o porquê pensar nesses estudos. E eu, particularmente, aprendi muito. Eu tive a sorte de poder acompanhar a Flávia com os estudos de Starsback. Foram praticamente 2 doutorados exclusivos sobre essa ferramenta, né? Então, no caso da Flávia e do Kenji, com situações diferentes, né? Então, a quantidade de trabalhos da Flávia foi diferente do Kenji e situações totalmente também diferentes. Mas antes de a gente entrar nesses detalhes, eu acho que é importante também lembrar o que muda, como o Kendi falou. Então a gente sabe que dependendo da classificação, né, que essa pessoa se encontra no Startback, a gente sabe que muda a quantidade de intervenção entregue. Então, pensando que é um paciente com dor lombar aguda, né, Kendi, a gente tem que lembrar que a gente está meio clichê falar que o prognóstico é natural, 60, 70% das pessoas vão se aliviar da dor, mas a pergunta sempre é, né, quem vai continuar com essa dor? Então, no caso, essa questão de quantidade de intervenção que a gente precisa entregar para essa pessoa, entender quais fatores são preocupantes, né? O Startback entra com uma grande coisa promissora para realmente isso ser detectado, né? Então, isso eu acho que entra em alguns detalhes altamente relevantes, principalmente para o clínico. Então, saber o quanto isso vai ser, mas o mais importante, acho que é um detalhe que a gente ainda não falou, que é em relação que ele surgiu lá no contexto do Reino Unido, né, em Londres, pela faculdade que agora é da Kew, se eu não me engano. Stanfordshire. Ah, é daqui, Stanfordshire. é. Isso, da Kew. Ainda lembro dessas coisas. E nessas horas é importante lembrar que são outros contextos culturais também, e principalmente do formato de saúde. Então acho que é importante você falar, Kendi, e depois já entra no principal detalhe, que foi um dos motivos que eu quis chamar o Kendi para conversar sobre, porque estudos de dor lombar no departamento de emergência são raríssimos, né? Então, fala um pouquinho de todo esse processo, do contexto que ela foi criado, o contexto que foi curioso para a gente estudar aqui no Brasil, né? Então, esses detalhes acho que são altamente relevantes. Tá, então vamos lá. O START ele foi criado lá na Universidade de Kew, né, em Stanfordshire, como o Foucault falou. Ele foi criado pelo o Jonathan Hill e a Nadine Foster, que é um grupo muito forte de dor lombar lá, é uma galera muito boa. E a princípio, o Startback ele foi criado para ser usado no cuidado primário, né, e não na emergência, né? Então ele foi feito usado para tipo quando o paciente chega para o fisioterapeuta já com aqueles sintomas mais clássicos e tudo mais, não está num caso grave, né, de uma emergência, não é algo assim, ele está com sintomas um pouco mais tardios, né, dificilmente ele chega no departamento de emergência, já se usa o Startback. E aí, a gente descobriu a ferramenta, né, viu, ela é uma ferramenta bacana, bastante promissora, e começou com a Flavinha, né, na verdade começou com a Indiara. Uhum, Ela perfeito. adicionou o Startback no projeto de doutorado dela, apenas como medida de um surrogate outcome, assim, para ter um desfecho a mais e testar a ferramenta aqui no Brasil. A gente estava no processo de validação da ferramenta, e aí ela testou a ferramenta e a gente, poxa, a ferramenta é legal. E a Indiara, o projeto da Indiara envolvia o prognóstico de pacientes com dor lombar aqui no Brasil, né? Semelhante
o projeto que a Lucila desenvolveu lá na Austrália. E aí, nesse meio tempo, a Flávia, que também era aluna de iniciação científica e depois virou aluna de mestrado e doutorado da Lu, ela começou a se envolver bastante com o Start e começou a testar a ferramenta de algumas formas aqui, né? Então, ela testou mais uma vez as propriedades, a confiabilidade, as propriedades de medida de novo do Start no departamento de emergência e ela começou a testar a ferramenta, a capacidade preditiva, ela tem um paper sobre capacidade preditiva, e a gente começou a explorar a ferramenta em outro contexto, desculpa, em outro contexto do qual ela foi criada, né? Então, ela foi criada para ser usada no cuidado primário, a gente começou a testá-la no cuidado de emergência. E aí, quando começamos a publicar os papers, a princípio, a galera lá de fora, né, o Jonathan Hill e a Nadine Forster, a gente levava nossos pôsteres e apresentava lá, principalmente no Low Backpack Forum, eles criticavam, né, eles falavam, não, o que vocês estão fazendo? A ferramenta não foi feita para usar aí, não vai dar certo, não é uma ferramenta boa. E a gente começou a ver que realmente, a princípio, quando a gente usa a ferramenta Start, né, os estudos da Flavinha começou a mostrar que, tipo, no começo, quando o paciente chega no departamento de emergência, a gente usa a ferramenta Startback e acompanha esse paciente, parece que ele é bastante instável, né, ou seja, ele muda bastante a sua classificação ao longo do tempo. Então, é difícil prever ou aplicar qualquer tipo de tratamento, porque na primeira semana que o paciente é recepcionado lá no departamento de emergência, ele está com uma classificação, por exemplo, ele chega como médio risco, e aí depois de 5 ou 6 semanas, esse paciente já está como baixo risco de novo. Então, é financeiramente inviável e despenha não só de recursos financeiros, mas de recurso profissional, aplicar algum tratamento para esse paciente, pouco eficaz. E aí a gente começou a levantar alguns questionamentos, né, depois da série de papers que foi publicado no doutorado da Flavinha, e que acabou dando origem ao meu paper, né, ao meu projeto, né. Então, o meu projeto visa tampar as lacunas, né, que ficaram durante o doutorado da Flavinha, né. Uma delas será que a Flavinha avaliou os pacientes no departamento de emergência e depois de 6 semanas ela reavaliou e ela acompanhou esses pacientes durante um ano? E aí uma das perguntas que ficou é como é que é esses pacientes antes, né, da sexta semana? Porque a Flavinha avaliava no departamento de emergência e só depois de 6 semanas avaliava esse paciente. E aí a gente queria saber, e antes, né? Será que não dá para usar essa ferramenta antes, né? Já que os pacientes são estáveis a partir até a sexta semana, e na primeira semana, e na segunda semana, como é que funciona essa classificação dos pacientes? Então, esse foi um dos objetivos do meu doutorado, né? E o objetivo principal beleza, a gente já sabe que a partir da sexta semana é o melhor momento para classificar esses pacientes, mas e aí, será que essa ferramenta realmente funciona no departamento de emergência? Será que é viável usar na perspectiva dos pacientes? Será que os pacientes retornam para um tratamento? Será que os pacientes aderem a esse tratamento? E aí esse foi o objetivo principal, né? Ou mais um dos braços do meu doutorado, que foi testar a viabilidade da implementação dessa ferramenta no departamento de emergência, né? Então a gente mobilizou ali alguns setores de um hospital público aqui de São Paulo para testar essa ferramenta de fato, né? E eu acho que esse é o principal contexto assim do Start, principalmente com relação a custos, né? A gente resolveu testar de fato essa ferramenta porque, como você disse, Foucault, os contextos influenciam demais assim aonde a ferramenta é aplicada, né? Uma vez aplicada no cuidado primário, o paciente já está mais estável, ele já está mais ciente dos sintomas e também como a ferramenta foi desenvolvida em outro país, com questões culturais, é bem diferente quando ela é aplicada aqui no Brasil. E, por exemplo, o paciente no departamento de emergência, é pouco provável que esse paciente receba terapia manual, alguma questão, algum tratamento físico ou coisa do tipo. Então, aplicar o tratamento certo no momento certo, eu acho que é um dos principais objetivos do tratamento da dor lombar aqui no Brasil. E no Brasil e no mundo, né? Sim. Eu acho muito interessante, assim, né, os primeiros estudos depois de vocês, né, o Giovanni Ferreira estudou bastante sobre departamento de emergência também, lá na Austrália, o Kenji aqui no Brasil,
e é um contexto que você pode criar muita pergunta, né, Kendi? Então, primeiro a gente pode perguntar por que que a pessoa procura, né, uma emergência, uma dor lombar aguda, qual que é essa crença, o que que a pessoa espera, acho que tem várias questões que a gente pode ver em relação a isso, não sei se você chegou a estudar alguma coisa relacionada a esse assunto. Depois a gente realmente precisa pontuar, e eu gosto de fortalecer essa informação, porque se você fosse pensar na efetividade propriamente da ferramenta, o ideal seria você comparar, né, um tratamento usual versus o Startback, o sistema de triagem, para ver se isso realmente seria mais vantajoso de alguma certa forma. Como o Kendi falou, ele fez um estudo de implementação. Quando a gente fala de implementação, a gente tira os desfechos exclusivamente clínicos e a gente vê muito dos desfechos de processos. Então, o meio do caminho vale muito mais, até para entender se tem uma boa aceitação do público, de todos os envolvidos, do sistema que é utilizado, né, Kendi? Então, acho que é bacana até você falar um pouquinho do que vocês exploraram nesse processo de implementação, além dos desfechos clínicos, para quem não estiver familiarizado com o que é um estudo de implementação e até as particularidades dos departamentos que você viu, aí pode ser um pouco daquele backstage que é sempre bacana conversar, né? Então, falar um pouquinho dos perrengues que você passou nos hospitais, aí, nos departamentos. Legal. É, então, o meu estudo de implementação, como eu tinha dito, que ele era a perspectiva do paciente, né? Mas aí vamos aprofundar um pouco mais. A diferença é que os meus estudos, né? O estudo de implementação, ele não tem como objetivo avaliar a eficácia de algum tratamento comparado ao outro. A gente até coleta desfechos de dor, incapacidade, desfechos psicológicos, entre outros, que a gente realmente visa, quer ver a melhora do paciente, né? Mas a gente, em momento algum, pode afirmar que aquele tratamento é eficaz para ser usado quando comparado a X, Y ou Z, qualquer outra intervenção. O que meu estudo ele visa é ver se o paciente tem uma boa aceitação realmente do tratamento. Então, uma das perguntas era: você gostou do tratamento? Você sentiu algum benefício com o tratamento? Ou você acha que alguma coisa podia mudar no tratamento? São essas perguntas mais gerais, né, mais qualitativas, que a gente visa aprimorar e testar o processo de implementação de fato da ferramenta dentro do departamento de emergência ali no dia a dia, né, da equipe, não só, que aí o Start, no caso, seria uma ferramenta mais multidisciplinar, né, que o primeiro contato do paciente é sempre com o médico, né, então esse talvez seja o primeiro momento que a ferramenta Start seja aplicada, e o resto é apenas acompanhamento desse paciente. Bom, e falando um pouquinho dos processos, né, como é que foi toda essa jornada aí para conseguir testar a implementação dessa ferramenta, né? Acho que o começo, o backstage é a parte mais interessante de tudo isso. Bem no começo, antes disso do sequer começar, eu acho que a maior dificuldade, eu acho que não é só minha, mas de todo mundo que quer conduzir algum estudo clínico assim no Brasil, é a parte burocrática de comitê de ética, não só da universidade de qual você está inserido, mas também a parte de comitê de ética dos hospitais, né? Porque uma vez que você está trabalhando com pessoas e vai oferecer qualquer tipo de tratamento, você tem que ser bem claro assim o que acontece, o que não vai acontecer. Então, os processos éticos do comitê de ética são bem rigorosos, assim. Então, eu acho que eu levei alguns meses assim para conseguir a autorização do hospital para começar a coletar, a frequentar o departamento de emergência. Mas o hospital no qual eu fui o qual eu conduzi o estudo, eles foram bem solícitos, assim, eles foram super legais comigo, eles me cederam uma sala, me cederam um espaço, então foi super bacana. É claro que não foi um processo fácil, mas foi super legal. E uma vez que eu consegui a aprovação ética, o maior outro perrengue foi a coleta de dados, assim, parece uma montanha russa, porque o que acontece bastante que é difícil abordar o paciente, a gente não sabia direito onde ficar, então por muitas vezes a gente ficava na sala dos médicos, aí a gente viu que não dava muito certo. Por outras vezes a gente ficava na recepção,
para abordar esses pacientes e também parece que não dava muito certo. E aí a gente acabou descobrindo que o melhor lugar para ficar é dentro da sala de medicamento. Então, se você vai coletar um estudo no departamento de emergência, fique na sala do medicamento. É o lugar onde o paciente geralmente não está tão apressado. Então, o que acontecia na sala do médico, o paciente estava apressado, queria falar com o médico, queria resolver logo o problema, está com dor, e ele não queria falar com você. Ele nem ia falar com você. Então, ele, tá bom, não quero saber, não quero e tal, e saía. Na recepção era idem, então o paciente queria logo ter a avaliação dele, recebeu o tratamento, o exame por imagem, então ele pouco queria saber do cara que queria saber qual era o índice de dor, qual era a incapacidade dele, não queria nada disso. E na sala de medicamento era diferente. Então, na sala de medicamento, o paciente estava sentado, tipo, ele tinha que esperar o soro dele com o medicamento descer. Então, era um negócio mais que ele estava mais calmo. E era um bom momento para você sentar do lado do paciente, abordar ele, conversar. Então, foi o lugar onde a gente teve mais sucesso, assim, na coleta de dados. Não que a coleta tenha sido fácil e a gente coletava milhões de pacientes, assim, mas meu estudo teve 200 pacientes e tinha semana que eu coletava 15 pacientes, assim, era uma maravilha. E tinha semana que eu ficava de segunda a sexta, das 8 da manhã às 7 da noite, para coletar 2 pacientes. Assim. Era bem difícil, assim, então a gente vai aprendendo, assim. Mas uma vez dito isso, é bem legal, porque faz eu lembrar da época da iniciação científica, que foi o momento onde eu tive o Uhum. contato lá, né? Então, eu já tinha passado por isso, então eu estava meio calejado, assim, de tomar uns não de paciente e tudo mais. Na iniciação científica, eu comecei bem só tabulando dados, e aí a gente foi progredindo aos poucos, né? E aí, na minha segunda iniciação científica, eu já saía para o campo para coleta de dados, então eu frequentava outros hospitais, eu ia para São Bernardo, eu ia para Santo André, eu ia para o estado do Tatuapé, então eu rodava São Paulo, eu ficava à tarde depois das monitorias, coletando dados para os pacientes, então dados para os estudos, dados de pacientes para os estudos, né? Então a gente acaba vivenciando muita coisa, né? Um exemplo legal, talvez foi uma vez que eu estava de iniciação científica, eu estava coletando, estava meio perdido assim. Eu sentava numa cadeira do lado do médico e entrava de tudo, né? Como é um departamento de emergência ortopédico, vem de tudo, minha ambulância, minha pessoa fraturada, acidentada. Então era bem intenso, assim, bem agitado o departamento de emergência. Então a gente acaba se envolvendo nas coisas, né? Eu lembro que na época que eu coletava, eu ajudei a reduzir fratura, ajudei a reduzir ombro luxado, a gente faz de tudo, assim, a gente é faca na caveira mesmo. Mas é bem legal, assim, a experiência que você adquire com o tempo, estando inserido nesse meio. Então você vai desde estar sentado na frente do computador tabulando dados na planilha de Excel, fazendo análise até tipo o campo de guerra mesmo, assim, coletando dados e é hardcore assim o serviço do pesquisador brasileiro, assim, mas é bem legal, te dá uma bagagem. Eu acho que é o principal motivo que o pesquisador o profissional brasileiro é bem visto lá fora, é que é o cara que sabe fazer de tudo um pouco e não arregaça as mangas e faz sem frescura. Eu acho que é isso aí. A maior experiência é essa. Muito bom, Kenji. Eu fico imaginando que você torcia e comemorava quando aparecia alguém com a lombar travada lá. Então, Nossa, mas é uma jornada realmente. Eu lembro quando o Kenji começou a contar como estava o projeto dele. E realmente eu sabia que ia ser algo muito trabalhoso, mas com certeza o Kenji deu conta e foi um grande aprendizado, assim como ele falou, né? E aí eu acho que entra algumas particularidades, né, Kenji? Porque você falou de diversas nuances desse paciente com dor lombar, e aí eu queria entender uma percepção tua desse paciente, como que ele chegava, né? Se como receptivo ele foi, você já falou que o ambiente mudava muito, né? Mas eu queria entender assim, esse seu contato, que quanto você conseguiu conversar com ele, porque não é todo mundo que vê 200 dor lombar aguda num departamento de emergência, né? Então também um pouco acho que de percepção, aquelas coisas que a gente tem que escrever no paper, mas falado, descrito é muito mais legal, né? Fala um pouquinho da característica desses pacientes que você encontrou, o que foi surpresa para você, o que foi meio óbvio, entre aspas, né? Então, fala um pouquinho dessas características que eu acho que elas são altamente relevantes. cara, legal. É até legal você perguntar isso, porque no comecinho do meu doutorado, a primeira pergunta que me surgiu foi essa, assim, tipo, eu comecei a coleta de dados, e aí
Eu nem tinha começado ainda, eu estava pensando, né, elaborando minha planilha de coleta de dados, meu booklet, né, meu livro do paciente. E eu perguntei, mas por que que esses pacientes estão aqui, né? Por que que eles vão para o departamento de emergência, né? Porque quando a gente começa a estudar e ler um pouquinho, a gente vê que o lugar do paciente com dor lombar não é departamento de emergência. Tem papers e mais papers falando que esses pacientes não devem estar ali. Ali não é Uhum. lugar para o paciente com dor lombar, porque o departamento de emergência é como o nome diz, né? Ele é um lugar da emergência, para o paciente acidentado, para o cara que chega lá sangrando, chegando de acidente e tudo mais. E aí, convenhamos, a dor lombar ela é uma condição não grave, né? É uma condição que não causa risco à vida. Então, o lugar dela não é no departamento de emergência. E aí, pensando nisso, acabou que eu acrescentei uma. A gente tinha ido para o Low Back Pain Forum lá em 2019, lá em Quebec, no Canadá. Eu fui lá, apresentei. E lá eu conheci um cara chamado Greg. Uhum. Greg é um pesquisador de dor lombar, ele é quiroprata, mas ele é um pesquisador de dor lombar da Universidade de Alberta. E eles também estavam desenvolvendo um estudo buscando as razões. Por que que os pacientes do departamento de emergência com dor lombar, né? Porque os pacientes com dor lombar buscam o departamento de emergência. E a gente trocou umas figurinhas lá, a Lucila também trocou umas figurinhas com ele, e a gente acabou acrescentando um questionário, né? Não vou dizer nem um questionário, né? Uma série de perguntas que ele fazia no departamento de emergência lá do Canadá. A gente adicionou aqui no nosso estudo do Brasil. E a gente começou a avaliar, né? Também a gente avaliava porque o paciente estava ali no departamento de emergência, né? Qual era o perfil daquele paciente com dor lombar ali no departamento de emergência? O que que você está fazendo aqui, né? Tipo, você tinha que Uhum. procurar um médico primário, um médico da família, um ortopedista, algo mais específico, né? Não tão a emergência. E aí, o que que a gente achou, né? O que que, à primeira vista, eu vi que os pacientes chegavam lá super aflitos e com muita dor. Alguns chegaram de. Teve paciente que chegou de ambulância, chegava de cadeira de rodas, super ruim. E aí, nesse estudo, a gente perguntava, né? Você tentou procurar atendimento em outro lugar? A maioria dizia que não. A gente perguntava, alguém te indicou para vir para cá? Foi algum médico que te recomendou? Vai no departamento de emergência que vai dar certo, vai dar bom? Eles diziam que não. E quando a gente questionava, será que você procuraria outro médico, né? Você teria, se você tivesse a opção de procurar, né? Se fosse tudo aberto, gratuito, 24 horas por dia, você buscaria outro lugar? Aí todo mundo falava, buscaria. E a gente, poxa, não via a hora de terminar o estudo da coleta de dados para ver qual que era os resultados do estudo, né? Então a gente acabou encontrando que a maioria das pessoas vão no departamento de emergência porque é o lugar mais cômodo para se ir. É porque é o lugar mais fácil de se ir. Então, quando você está com algum problema, vai no departamento de emergência, porque acho que depende bastante do contexto cultural de cada país. E no caso do Brasil, é muito mais fácil você visitar um médico no departamento de emergência do que você tentar marcar uma consulta pelo SUS. Eu acho uma consulta com um ortopedista ou, quiçá, um fisioterapeuta no SUS. Eu acho que é algo muito mais complexo de você conseguir. E vejamos, é bem provável que o tempo que você espere para conseguir passar nessa consulta, você já melhorou da sua dor lombar. Uhum. Então, visando o contexto cultural, a maioria dos pacientes não sabia o que fazer com a dor, então ele é um paciente pouco informado, é um paciente de nível socioeconômico mais baixo, então ele não sabia o que fazer, ele só estava desesperado, porque eu acho que todo mundo, quando sente dor, fica desesperado, só quer resolver aquele problema, só quer resolver aquela dor. E o lugar mais fácil, onde vai ter teoricamente a solução mais fácil e rápida, é o departamento de emergência, mesmo que o tratamento oferecido no departamento de emergência seja só medicação. Uhum. Em alguns raros casos, fazem um exame de imagem ou coisa do tipo. É pouco provável que o paciente vai receber alguma terapia manual ou alguma coisa mais complexa no departamento de emergência. Então, a gente viu que realmente o pessoal, o público do meu estudo é uma galera que precisava de alguma intervenção assim mais direcionada com um nível de educação mesmo em dor, de educação em saúde, para saber que nível buscar ou resolver o problema por si só, não buscar o departamento de emergência. Perfeito. Kindy, vamos pro que todo mundo acha que está querendo saber, depois eu tenho algumas reflexões.
qual foi o resultado principal do teu estudo, né? Então a gente pode considerar que o Startback com sucesso implementável, vale a pena, né? E se você falar que sim, o porquê sim, e se você falar que não, por que não? Então acho que é bacana a gente tentar trazer aí os resultados enquanto eles ainda não saem, né? Então, por favor, Kendi, fala um pouquinho do que você encontrou, qual foi o ouro que você cavou aí. Na verdade, esse paper ainda está escrita, né? A gente está terminando Exato. a escrita desse paper. O que eu encontrei? Vamos lá. Na perspectiva do paciente, o start foi excelente, assim, muita gente curtia demais, assim. A gente perguntava sobre, a gente avaliava, né, a perspectiva do paciente, aí perguntava, você gostou do tratamento ou você acha que trouxe algum benefício, independente do grupo que o paciente tinha caído, se era no baixo, médio ou alto risco, a gente viu que os pacientes gostavam demais, assim, a galera super, poxa, nunca recebi isso, nunca ofertei isso, né, nunca tive essa oferta de tratamento. Por quê? Para os pacientes classificados como baixo risco, como a gente ofertava o tratamento, né? Como eu disse, os pacientes classificados como baixo risco, eles precisam apenas de orientações, educação em dor, educação em saúde, educação sobre a dor lombar. Então, a gente fazia o seguinte, no momento ali da abordagem do paciente, da triagem, a gente já começava um processo de educação do paciente, e a gente pedia os contatos de mídia social desse paciente, e uma vez por semana a gente enviava vídeos, um vídeo por semana, né, com educação em dor, com conceitos básicos, conceitos bem simples, educativos. A gente também oferecia uma cartilha para esse paciente, com orientações, com lugares para ele fazer exercício, com coisas de exercícios bem simples, assim, bem didático. E, além disso, nas avaliações de telefone, né, nos follow-ups, a gente também reforçava os conceitos ofertados no vídeo e na cartilha. Então, era um negócio bem diferente, assim, não é bem usual no SUS ou até no sistema mais privado você receber esse tipo de intervenção. Uhum. Os pacientes de médio risco, a gente tinha um espaço lá dentro do hospital, né? Então a gente tinha uma clínica completamente equipada com tudo. Tinha uma sala privada, caso o paciente precisasse, tipo, receber alguma terapia manual, era ofertado. Qualquer tratamento físico a gente ofertava. Foi bem, assim, direcionado, um tratamento bem bacaninha, assim, para o paciente, bem exclusivo. Eu acho que é um tratamento no qual acho que a gente não vê no dia a dia, nem no SUS, né? Ali era um setor do SUS. E o tratamento de alto risco também era bem direcionado para o paciente. Então, quando a gente questionava, né, os pacientes, eles eram bastante, tipo, satisfeitos, né? Eles sempre estavam satisfeitos com o tratamento, a maioria melhorou e tudo mais. Já com relação à mudança das intervenções, né? Talvez o sistema que eu usei era uma vez por semana a intervenção. Então, muitos pacientes talvez não gostaram desse método. Então, uma queixa bem comum do meu estudo foi que talvez devesse haver mais dias de intervenção durante a semana. Então, o que eu costumava fazer bastante nesse estudo era fazer os exercícios com o paciente, então ensinar ele e falar, ó, você tem que fazer em casa, isso aí pelo menos 3 ou 4 vezes por semana, se você puder, todo dia, faz esse exercício, faz assim, faz assado. E aí o paciente ia orientado, e aí na outra semana eu perguntava, e aí, você fez? Me mostra quais exercícios você fez. Então eu era mais um prescritor de exercícios do que um fisioterapeuta. Uhum. E a gente quis fazer dessa forma, que se basear bastante, né, que é o modelo usado mais lá fora, né? Aqui o fisioterapeuta aqui no Brasil, ele é mais um modelo hands-on, né? Então ele é um cara que vai lá, faz exercício com você, ele conta suas repetições, ele em alguns momentos ele faz várias intervenções por você e tal, faz um modelo mais ativo assistido, e a gente quis adotar um modelo mais hands-off, né, visando mesmo custos também, né, que é um desfecho que a gente coletou, né, um fisioterapeuta mais prescritor de exercício, mais orientador do que hands-on, é o modelo mais bacana, assim, que a gente optou para colocar no nosso estudo. Então, essa talvez tenha sido o motivo de uma das queixas do paciente, é que teve poucas sessões de fisioterapia. Eles queriam mais vezes por semana, pelo menos. E, no geral, a minha grande opinião sobre então, lembrando que é minha opinião, eu acho que a ferramenta é realmente
tipo, super viável de ser implementável, principalmente na perspectiva do paciente. Eu acho que há grandes benefícios, não só físicos para o paciente, né, como desafogar o setor de emergência, como reduzir custos de tratamento para esse paciente. O que acontecia por muitas vezes era que o paciente com dor lombar, ele simplesmente era atendido pelo médico, ele ocupava o lugar de outro paciente ali que talvez tivesse um pouco mais grave, com risco de vida, né? O médico deixava de fazer uma avaliação do paciente acidentado, que chegou lá para avaliar o paciente com dor lombar. Ele recebia, por muitas vezes, medicamentos, né, intravenosos ali, que talvez às vezes recebia um paracetamol, ou algum remédio que a gente sabe que não tem muito benefício para pacientes com dor lombar, e era dispensado, sem mais nem menos, assim. Então, esse paciente, basicamente, não recebia tratamento, assim, com evidência que melhorasse os sintomas dele. E talvez esse modelo de implementação, onde o paciente recebe uma atenção primária, recebe uns cuidados primários à educação, recebe uma atenção, só o fato do paciente estar sendo ouvido, a gente sanar queixas, sanar perguntas e acompanhar esse paciente, eu acho que é altamente, há altas probabilidades de que esse sistema funcione bem. Uhum. Assim. Eu acho que realmente vale a pena tentar fazer um estudo grande, né, de implementação, de fato, né, um estudo de um clinical trial, né, um ensaio clínico, onde tenha treinamento da equipe, onde tenha mais fisioterapeutas, tenha médicos envolvidos, um estudo grande, assim, de grande porte, talvez mobilize um hospital, departamento de emergência inteiro, para tentar implementar essa ferramenta aí de fato e testar a efetividade dela comparada ao sistema usual, né? Que não foi o que eu não testei. Eu só testei a viabilidade de fazer esse grande estudo, de fazer esse grande clinical trial. Então, eu acho completamente viável, assim, quem quiser se unir aí a Quem mim tiver coragem, né? num futuro pós-doc aí, a gente arrisca essa desbravada. Bom, já fica o convite. O Kendi é uma pessoa muito agradável de se conviver, gente. Muito bacana, Kendi. Eu queria realmente entender um pouco desses aspectos de resultados, né? Porque para mim já gera muita reflexão e para mim isso é um grande amadurecimento do que, particularmente nós, fisioterapia, eu sei que vocês também, tem de como olha um problema, né? Eu acho que a gente está muito acostumado, o fisioterapeuta também, a querer entender se as coisas funcionam ou deixam de funcionar. Essas perguntas, na minha opinião, elas são muito vazias, porque funcionar ou não, ela sempre vai depender do contexto, ela vai depender para quem e por quê, né? O que que a gente está realmente resolvendo. Então, entendendo que a dor lombar ela é um grande problema e a gente tem diversas lacunas a serem preenchidas, os estudos de implementação elas acabam ganhando uma força muito grande, né, Kendi? E ela entra numa particularidade no caso, né, do modelo de saúde que o Brasil tem, do porquê que o paciente procura. Então a gente tem que entender qual camada que a gente está tentando resolver esse problema, né, Kendi? E pensando nessa questão de entrega, eu já penso aqui na minha cabeça, acho que tem um viés também do que a gente vive hoje na fisiortopedia. Você acredita, né? Isso é a gente vai bater papo de bar agora, que se a gente automatizasse, criasse, por exemplo, um aplicativo, né, onde a pessoa pudesse preencher isso de casa quando ela tem uma dor lombar, já recebesse uma pontuação, conforme a pontuação, uma prescrição específica do que deveria ser feito e um lembrete, por exemplo, como você falou, ele quer ser lembrado, ele quer alguma presença, né? Você acredita que o paciente realmente também aceitaria esse tipo de intervenção? Se isso é válido, não é? E isso sabendo que existe todo um processo de cultura a ser criada para que as pessoas aceitem isso, né? Então, pensando, né, já penso no aplicativo que eliminaria uma red flag, ela já faria um sistema de triagem, ela já falaria de certa forma sobre o prognóstico e já te daria uma pontuação e a intervenção específica, né? Na minha opinião, tendo dinheiro, tendo um bom conceito de implementação, eu tentaria algo do tipo, por exemplo, não sei o que você acha, e se sim, se não, independente, para que caminhos que você iria com essa implementação para aprimorar ele. Legal. Então, Foucault, realmente o que você falou, eu acho que os estudos de implementação, ali realmente são um degrau abaixo de testar de fato a ferramenta.
Porque, vejamos, você, em vez de você conduzir um estudo de grande porte, por exemplo, o ensaio clínico do START, que a gente queria conduzir no departamento de emergência, custaria pelo menos alguns milhares de reais, Uhum. e ia ser muito caro, ia mobilizar uma equipe muito grande, muita gente, mais, provavelmente dois, três, quatro doutorados aí para conduzir esse estudo, que a gente chegou a fazer o cálculo amostral, era uma galera boa, assim. E aí, para evitar que a gente realmente mobilize todo esse dinheiro, todo esse esforço para conduzir esse tipo de estudo, por isso que a gente faz um estudo de implementação para ver, poxa, realmente vai funcionar. Para a gente conduzir esse estudo, chegar lá na frente, poxa, não funcionou, gastamos uma grana, tendo uma pessoa e o negócio não funciona. Uhum. E aí o estudo de implementação é esse degrau abaixo, assim, falar, poxa, a gente deu esse primeiro degrau, eu acho que vai subir, então a gente continua indo. Bom, com relação a pensamentos futuros, assim, sobre a possibilidade desse tipo de nova tecnologia ou desse tipo de novo avaliação e tratamento, direcionamento de paciente usando o aplicativo de smartphone ou o aplicativo de computador, eu acho que completamente viável. Assim, eu vou falar um pouco da minha experiência com que eu tive com pesquisa clínica, que é o mundo onde eu estou tentando me inserir agora, estou aprendendo bastante. Nos estudos de pesquisa clínica, que são estudos mais farmacológicos, é bem comum eles usarem celular para avaliação dos pacientes. Então, os pacientes, às vezes, são pesquisas, são avaliações diárias, ou dia sim, dia não, semanal, depende do tipo de medicamento que está sendo testado. E o que acontece? Quando o paciente ele recebe um questionário e ele vai preenchendo pelo celular. Ou o paciente recebe um celular, que é específico para aquilo, ou ele recebe um aplicativo para instalar no celular pessoal. Uhum. E durante o aplicativo ele recebe uma senha, um acesso, né, que é feito para ele lá, e ele vai respondendo esse tipo de perguntas, de questionários sobre sintomas. E aí, uma vez que ele responde que tem sintomas que apareceram que são red flags, assim, para aquele estudo em específico, abre um pop-up para aquele paciente e fala, ó, talvez você devesse visitar o médico. E aí, ao mesmo tempo que abre para o paciente, abre para o médico e fala, ó, pá, fulano apresentou tal sintomas, entra em contato, e aí, assim você entra em contato, ele entra em contato com o paciente, ele liga para o paciente e fala como você está se sentindo, então ele faz uma avaliação médica por telefone com o paciente, e eu acho completamente viável, assim, colocar o start nesse contexto, né? Uhum. O paciente com dor lombar abre o aplicativo, assim, de dor, de sintoma, e em 3 minutos, 2 minutos, ele preenche o startback. O startback dá uma série de informações para ele, direciona ele para assistir um vídeo, prescreve algum exercício mais simples, ou fala, ó, talvez você devesse visitar o seu fisioterapeuta, ou a gente vai entrar em contato com você em breve, e aí no próprio sistema lá abre para alguém entrar em contato com aquele paciente. Eu acho completamente viável, assim, eu acho que é um futuro próximo, eu acho que é um futuro inevitável a telemedicina. Eu acho que a pandemia deixou bem explícito isso, que a telemedicina é muito viável, assim, de ser implementada. Eu acho que ainda é uma barreira cultural grande ainda, principalmente para as pessoas um pouco mais velhas, que não têm tanta habilidade com internet ou com celular, Uhum. essas coisas ainda é uma uma restrição assim dessa galera que não quer ou tem dificuldade, mas eu acho que no futuro próximo é inevitável. É inevitável. É muito mais prático, é muito mais barato, é muito mais viável, é muito melhor para o paciente, para a equipe, para todo mundo. Muito bom. Então, quem quiser a segunda pesquisa, já temos a segunda para colocar aí. Só precisa chamar o espanhol para desenvolver a tecnologia também. Já faz o time todo completo. Mas muito bom, Kendi. Kendi, a gente está nos momentos finais literais aqui. Tem um quadro final aí que é uma pegadinha aí, surpresa para você. Não. Você tem 5 minutos, né, para me falar três principais tópicos que vocês aprenderam nesses anos de estudo, três coisas que vocês não deveriam, que a gente não deveria fazer, né, no paciente com dor lombar no departamento de emergência, e três tópicos a se descobrir, né, futuramente aí em relação a esse assunto. Então, 3 pontos, sendo breve, valendo. Vamos lá. 3 pontos principais que eu aprendi com esses estudos dentro do departamento de emergência é que
o START é uma ferramenta bastante complexa para ser utilizada a princípio, assim, no departamento de emergência. Eu acho que talvez ela devesse, a primeira abordagem, o primeiro contato com o paciente talvez devesse acontecer realmente no departamento de emergência, mas a aplicação do START depois de algum tempo, eu acho que depois de 5 ou 6 semanas, que é o período onde o paciente está mais estável, quando o paciente chega no departamento, ele está super, assim, apavorado com os sintomas dele, então não, talvez não seja, ele tende a extrapolar um pouco os sintomas, então talvez seja o melhor momento. Sempre que você tiver oportunidade, talvez, de conversar com um paciente de lombar, recomendar que ele não vá no departamento de emergência, que ele procure um fisioterapeuta, ou que ele procure, e talvez, se fosse o caso de necessidade de prescrição de algum medicamento ou alguma coisa, se for sintomas muito, muito exacerbados, ou coisa do tipo, ele procure um médico, que talvez o departamento de emergência não é o melhor lugar para esse paciente. Uhum. E eu acredito também que o Start ele precisa ser talvez aprimorado, né, e testado mais exaustivamente na dor lombar. Eu acho que ele está pouco explorado ainda. Ele precisa crescer bastante ainda, ganhar um pouco mais de visibilidade. E talvez tenha minhas críticas com relação ao Start, não só são amores pela ferramenta, mas é uma ferramenta muito boa que talvez você devesse usar na sua prática clínica para orientar seu tratamento, para orientar a sua intervenção que você vai ofertar para esse paciente. E às vezes um tratamento mais simples resolve o problema do paciente, ao invés de você demandar um tratamento bem mais complexo, assim. As outras 3 perguntas são com relação Descobertas futuras. às descobertas do START. Não, não. Quais são as próximas coisas a se descobrirem? 3 principais tópicos que Ah, você bacana. acredita. Beleza. Eu acho que o ponto que você tocou é o uso da telemedicina. Eu acho que é o principal foco de colocar o Start na telemedicina para testar essa ferramenta. De fato, a segunda coisa é colocar o Start no campo de guerra, né? Parar com a implementação e testar ele no ensaio clínico de verdade, assim, achar uns 3, 4 corajosos aí que quer tocar o estudo, uma FAPESP aí para fomentar. Eu acho que é um bom caminho assim para usar o Start. E eu acho que outra grande descoberta é que, baseado nos estudos lá de Kiel, né, do, dos criadores do Startback, eles criaram um novo Startback, tem o Musket Tool também, tem outras ferramentas que Uhum. eu acho que estão carentes de testes aqui no Brasil, que eu acho que são ferramentas que parecem ser promissoras, né, assim como o Start, e acho que vale a pena, assim, testar essas ferramentas aqui no Brasil. E as 3 últimas são o que eu não faria, Uhum. ou o que eu não recomendaria que O que fizesse, não né? recomendar, né? O que não fazer. É o que não fazer. Acho que o que não fazer é... Poxa, difícil essa, hein? O que não fazer é não utilizar o Start no departamento de emergência de imediato. Eu acho que o paciente é muito estável ali, então não use. Com relação à dor lombar, eu acho que não utilize tratamentos passivos com o paciente. Eu acho que quanto Uhum. mais ativo, melhor. Nem recomendações sobre postura ou coisas do tipo, que a gente está bem maçante, que a gente sabe, tipo, a cada 50 papers que você lê, 30 são de não, postura não resolve, terapia manual não resolve, paracetamol não resolve. Então, acho que é uma grande recomendação, né? Que você não faça nada passivo, que você não reforce a cinesiofobia do paciente ou coisas do tipo. Então, e a última, o que não fazer. Olha, realmente, acho que é não fazer nenhuma intervenção sem que você tenha lido ou sem que ela tenha base científica ou evidência que ela funcione no paciente. Acho que não aplique. Se qualquer intervenção de guru que aparecer por aí, acho que você não deve fazer. Muito bom, Acho que é muito bom. isso. Sensacional, Kendi. Kendi, muito feliz aqui de finalizar esse episódio contigo, né? Principalmente vendo toda a evolução e principalmente tudo que você conquistou nesse tempo, né? Eu realmente falo de coração, pessoalmente, como você teve essa jornada muito brilhante, ela não foi fácil, né? Mas eu gosto de trazer
para ter esse momento onde a gente sai do papel, as pessoas sabem que ele está acontecendo, né? Assim que os papers novos saírem aí, por favor, mande para a gente. Eu vou estar sempre de olho, mas já facilita para mim quando ele for aprovado, para a gente mandar aqui pro pessoal do Fisiortopedia, tá? Kendi, Beleza. eu sei que você agora está sem Instagram, mas caso alguém queira falar contigo, manda sinal de fumaça, o que que acontece? Como que a gente faz? Cara, no LinkedIn, eu ainda tenho LinkedIn, é o Boa. Kendi Oshima lá, você pode procurar. E eu me mando um e-mail, é kendi.oshima@gmail.com. Muito bom, muito bom. Então, manda ou sinal de fumaça, ou LinkedIn, ou Ou e-mail, uma carta, ou manda uma carta. telegrama. Pode ser uma coisa mais romântica, né? É, Kendi, muito obrigado pelo tempo. É a segunda vez que a gente está gravando, então obrigado aí pelo repeteco. imagina. É um prazer. Agradeço aí. Um grande abraço, pessoal, e até mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.